Olá, amigos do canal Vanguarda Espírita. Nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante na medida em que nós vivemos pensando o que viemos fazer aqui. Não que nós pensamos isso todos os dias, é óbvio, mas de vez em quando nós pensamos, né? O que eu vim fazer aqui? Por que é que me mandaram para este mundo de provas e de expiações? Eu preciso resgatar alguma coisa? E se eu preciso resgatar alguma coisa, que tipo de resgate eu tenho para com este mundo? Então nós poderíamos dizer, levando em consideração, de que se chegássemos à conclusão de que além do nosso adiantamento, para o qual devemos trabalhar, não é? Através do nosso esforço através do nosso conhecimento, que já adquirimos em outras encarnações, estimulando sempre a nossa mente espiritual através de todo o aprendizado que nós já tivemos e também nos conduzindo com ética dentro da moralidade que necessitamos para cumprir as nossas digressões aqui no planeta Terra. Se nós temos um resgate, que resgate seria esse? Vários. Nós temos vários resgates, mas existem pessoas, irmãos, que têm situações, passam por situações extremamente complicadas quando você eleva a condição do sofrimento a um resgate. Existem irmãos que nascem com problemas físicos, problemas mentais. Existem irmãos que nascem dentro de famílias que os acolhem já desde a espiritualidade para resolverem situações comprometidas em encarnações pretéritas. Muito bem. Mas existem aqueles irmãos que nascem em famílias extremamente solicitadas de atenção espiritual, porque ali naquela família existe uma complicação a mais. Que complicação a mais seria um resgate familiar? Provavelmente, muitos de nós já escutamos, né? E você que está me escutando, meu irmão, e me vendo também, obviamente, já deve ter algum relato de uma família que acabou se autodestruindo. Por quê? Porque não se entendiam. Porque as brigas dentro da família eram terríveis. Era briga de pai com filho, de filho com a mãe com o pai, entre os irmãos, entre os tios, entre os primos. Ninguém se entendendo. E você fica pensando o seguinte: como uma família que de repente nós podemos colocar nesse cenário, ela é tão bem sucedida, uma família que tem tudo, não é? Que tem a materialidade nas suas mãos, que tem aquilo que muita gente acha que dentro da mídia, né? As pessoas pensam que aquilo é tudo, que são vitoriosos, uma família vitoriosa, que tem tudo. Por que eles foram se complicar tanto? Chegando muitas vezes às questões até de morte dentro da família. O que é que isso remete ao espiritismo? Obviamente que remete a situações pretéritas do passado, onde esses personagens, os quais nós estamos aqui nos referindo, reuniram-se em crimes, não é, coletivos, em traições uns com os outros, em assassinatos uns com os outros. E vêm então juntos, como uma família, para
resgatarem estes débitos, para se perdoarem. E dentro da espiritualidade de cada um, existem as lembranças, aquelas lembranças que não são, que não saltam à vista, mas que o espírito guarda lá na sua caixa de ferramentas as sensações. Então, quando ele vê determinado assunto dentro de uma família, o qual ele não está participando, se esse assunto envolve dinheiro, se esse assunto envolve uma briga ou uma conspiração, que ele pode estar no meio, tudo isto vai colocando aí, agregando molho para um cozimento de uma fervura, de um problema extremamente grave familiar. E o que é que nós precisamos entender dentro dessa situação? Que qualquer um pode passar por ela. Qualquer irmão que está aqui me assistindo, me vendo, escutando eu falar, pode estar passando por essa situação. É um desentendimento sério com a sua mãe. É um desentendimento sério com o seu pai, que você não sabe, diz que você não sabe de onde vem. Eu não sei de onde vem isso. De onde vem esse problema? Você pode ter certeza de que o passado nos ensina muito, mais do que imaginamos, daquilo que nós vivemos no presente. Nos diz a doutrina espírita através não só dos livros, mas através de relatos, não é? De conferencistas, de irmãos como Divaldo Franco, por exemplo, que nos conta, do próprio Chico Xavier, que nos conta através dos seus livros e mesmo nas suas conferências brilhantes, como o Chico também nos contava, estas situações que ocorrem lá atrás e que vêm ser cobradas agora aqui, não é? Numa situação semelhante, Carlos Bacelli, numa de suas palestras, nos conta que um determinado espírito, ele estava numa dimensão já diferenciada e foi visitado por dois espíritos nessa dimensão para que ele fosse então convidado a ascender a uma outra dimensão ainda melhor do que aquela que ele estava, em virtude do trabalho dele, aquele trabalho que ele estava ali realizando. Ele ficou muito feliz com aquela visita espiritual, ficou muito feliz com o convite e perguntou quando isso aconteceria. E os irmãos que foram visitá-lo disseram o seguinte: você primeiro precisa resolver um problema. Você, quando estava encarnado, desentendeu-se com um irmão que te amava muito. Ele gostava muito de você e você teve um desentendimento com ele lá na Terra. Muito bem. Não, mas eu até lembro deste caso, falou este irmão, eu até lembro deste caso, mas não tem problema nenhum. Eu posso voltar, encontro com ele em sonho, não é? Resolvo, peço perdão, me acerto com ele e vamos seguir em frente. E os espíritos disseram para ele o seguinte: não é assim que se resolve. Você vai precisar reencarnar. Você vai encontrar de novo com este irmão. E vocês vão resolver esta pendência, os dois reencarnados. Esta é uma história real, não é? Isto realmente também nos deixa muito sensíveis àquilo que nós precisamos fazer. De onde eu digo que, se você tiver alguma pendência, algo para se desculpar, para que você perdoe, comece a fazer agora. Não espere o dia de amanhã, porque o amanhã é sempre uma incógnita. Então, pegue lá o seu celular, comece a ligar para as pessoas que você tem pendências complicadas. Por quê? Porque quando você voltar para a espiritualidade, isto ainda vai estar pendente nas suas encarnações futuras. Quanto mais rápido você resolver, muito melhor para você. Escutei também de um outro palestrante uma história interessante que eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos dentro desse assunto que nós estamos conversando sobre resgate, onde uma senhora espírita muito bondosa, muito caridosa, de um coração imenso,
tinha dificuldades com seus filhos, mas especialmente tinha dificuldades com o mais novo. Tinha uma dificuldade imensa com ele. E ela não sabia o porquê. Este menino dependia demais dela. Já era casado, já tinha a sua vida, mas dependia da mãe, estava sempre ali procurando erário, procurando dinheiro, não é? E não tinha fundo essa necessidade deste irmão. Então, depois de muito tempo, um belo dia, ela recebeu de um irmão uma comunicação dizendo que, numa determinada encarnação, ela havia transgredido as leis divinas, deixando aquela criatura que hoje era seu filho na miséria. Ele era um homem de muito dinheiro e estava então naquela encarnação destinado pelos atos dela, juntamente inclusive com o marido. Esse irmão tinha então ficado na miséria. E aí estava a causa daquela desilusão deste filho e da necessidade dele de procurar a mãe em todos os momentos, porque ele não conduzia a sua vida de acordo com as prerrogativas normais de um adulto. O que eu quero dizer com esses dois casos? Que, obviamente, são dois pingos d'água no oceano. Todos nós temos necessidade de entender resgates. Todos temos resgates. É imprescindível que na vida do espírita a nossa conduta ética, principalmente, nos leve sempre à concordância da nossa atitude em relação àqueles que nos cercam. Porque se existe o despertamento de um sentimento negativo, não é? Se existe o despertamento de um sentimento de indiferença por um pai, por uma mãe, ou brigas, ou indiferença, o mesmo sentimento por irmãos, por parentes próximos, você pode entender que ali está o seu resgate. Ali está, além daquilo que nós já conversamos aqui, de que há necessidade da evolução individual, não é? Ali está o seu trabalho. O trabalho familiar, ele é fundamental nas nossas caminhadas terrenas. Todos temos dificuldades familiares, todos temos incompreensões dentro da família, todos temos aquelas pessoas dentro da família que não nos atraem, ou nós não somos atraídos espiritualmente. Mas isto não deve ser uma regra. Por quê? Porque quando nós entendermos que existe esse sentimento, precisamos procurar descobrir de onde vem. E se ele não tem uma origem aqui na Terra, provavelmente vai ter uma origem em alguma encarnação passada. E se ele tem origem aqui na Terra, deve ser resolvido imediatamente. E se ele tem uma origem lá no passado, igualmente. Não é? Então, esses resgates pelos quais passamos, eles não podem ser agravados. Nós não podemos, nas nossas determinadas, diríamos assim, incompreensões da vida, não é? Porque às vezes nós não compreendemos a vida como ela é, como ela tem que ser. Nós queremos mais da vida quando ela já está nos dando o máximo daquilo que nós merecemos. Então, quando nós entendermos que dentro dessa programação nós precisamos procurar o outro para dizer assim, olha, vamos resolver essa situação, vamos acabar com tudo isso aí. Mesmo que você não fique, não é, de braços dados aí o resto da vida com esta pessoa que lhe ofendeu, a resolva, procure resolver. Se ela virar as costas para você e não quiser lhe escutar, o problema é dela, você já fez a sua parte. Mas, lembre-se, fazendo a sua parte já é o entendimento do qual nós estamos aqui conversando. Viemos
para a terra, para o nosso trabalho, adiantamento ético, moral, para as nossas discussões internas, reflexões que nós todos precisamos ter. O Espiritismo nos entrega essas situações na palma da mão. Se formos procurar onde vamos buscar esta orientação, nós temos no Sermão da Montanha, no livro de Mateus, nos capítulos 5 a 7, toda essa resolução, tudo isto, todas essas orientações de como nós podemos nos livrar destes males. Está lá, não é? É a parte mais interessante e fundamental do que nós estamos conversando aqui neste momento. Seguirmos sempre a orientação do Cristo, seguirmos aquilo que já existe para nós, espíritas ou não espíritas, seja lá qual for a convicção do irmão que nos assiste, precisamos todos resgatar alguma coisa. Não estamos aqui a passeio. É muito importante que tenhamos sempre isto em mente. Queridos irmãos do Vanguarda Espírita, inscrevam-se no nosso canal, compartilhem, toquem lá no sininho para que recebam aí as mensagens do nosso canal, as novidades. Não deixem de dar o seu joinha que nos ajuda demais. E muito obrigado a todos.